Começamos mais um Papo Reto com Lorena. A gente trouxe o Dr. César Nantes para falar sobre a resolução 332/2025 do CFQ. Semana passada eu estava viajando. Quando eu cheguei de viagem, ele, Lorena, o que é isso aqui? Vamos trabalhar, vamos fazer um vídeo? Vamos levar conhecimento para as pessoas, né? Para os cientistas estavam caindo, matando em cima dele. Quer que eu faça, doutor? E a gente trouxe o doutor para cá. Doutor, seja bem-vindo ao nosso Papo Reto com Lorena. Certeza, é um prazer. É um assunto novo, é um assunto polêmico e, logicamente, iria gerar muita dúvida, né, como está gerando, que era esperado, né? E é nesse momento que o advogado precisa se posicionar, precisa entender e precisa garantir a segurança jurídica, né? Porque a gente entende, quando uma resolução é criada, né, ela tem um intuito. Sim. E o intuito realmente é melhorar algo. E é o que a gente vai conversar, qual foi o intuito dessa criação, né? Então, vamos lá, vamos dizer o que é realmente essa resolução 332. Primeiro, ela tenta demonstrar que ela está visando proteger a coletividade, né? Ela é específica para piscinas de uso coletivo, né? Tanto público como privado. Então, ela fala em clubes, em associações, em hotéis, escolas, e ela coloca expressamente condomínios. Inclusive, em artigos, coloca a figura do condomínio. Então, o que ela quer? Ela quer garantir que aquela piscina de uso privado, de uso coletivo, atende parâmetros sanitários, né? Que realmente ela tem condição de utilização, que não é aquele condomínio que não está preparado, que acha que vai economizar, que muitas vezes nem tem um profissional habilitado para isso, nem sabe de quanto em quanto tempo precisa limpar, né? Pega aquele profissional que muitas vezes você já viu que criança sai com aquele olho ardendo, você vê um cheiro estranho. A gente que tem filho sabe muito bem o que é isso. Você vê uma cor estranha, Sim. Você vê o cabelo estranho, só que a gente não sabe o quanto aquilo é prejudicial para a saúde. Exatamente. Porque arder olho, cheirar cabelo, né? Mas nós estamos tendo que visar a saúde. É o que essa resolução ela tenta realmente incorporar, né, trazer uma segurança maior para a utilização dessas piscinas. Tá. A resolução fala em responsável técnico-químico para atividades como tratamento de piscina, tá? O síndico pode ser responsabilizado se o condomínio não tiver um profissional vinculado? Com certeza, até porque, independente dessa resolução, né, o que eu falo, muitos síndicos não sabem a responsabilidade que ele tem, né? Quando eu começo a listar, né? Porque se você pegar o Código Civil, você acha que é só aquilo ali é o começo do começo, né? Então, independente dessa resolução, hoje o síndico já responde pela piscina. Sim, mesmo que ele não saiba. Ele responde e não precisa ter dolo. Ele vai ter culpa caracterizada quando ele coloca um profissional não habilitado. Sim. Então, em tese, essa resolução está ajudando o síndico a não responder, né? Exatamente. Porque ela dá chance para que esse profissional, e quando eu falo esse profissional, muita gente confunde, porque ela fala em RT, né? E a RT, ela já remete a engenheiro. Sim. Não precisa ser engenheiro químico, né? O tecnólogo registrado no conselho, ele pode emitir... Se você tiver um registro no CRQ, CFQ, você consegue emitir RT. Né? E ele botou algumas regras bem claras, assim, que é o RT precisa estar fixado na portaria do condomínio e esse documento, esse RT tem que ser em nome do condomínio. É isso mesmo. Algumas dúvidas que a gente está tendo em outros estados, doutor, é que pode o profissional habilitado fazer uma única RT para todos os condomínios. Isso não pode. Com certeza não. Porque já está bem claro que é em nome do condomínio, não é isso? Tanto que muitos síndicos falam assim, agora eu vou ser responsabilizado pela piscina. Eu falo, você já é, né? Uhum. Se você cumprir essa resolução, talvez você vai estar até se resguardando. Por quê? Quando você outorga poderes, o Código Civil fala, o síndico ele pode outorgar poderes para pessoas físicas ou jurídicas auxiliar na sua gestão. Sim. Então, quando ele outorga uma administradora, um engenheiro, um advogado, ele continua sendo responsável, mas ele consegue demonstrar que ele foi induzido ao erro. Sim, né? Então ele divide a responsabilidade. Divide, né? Então, quando ele tem uma administradora que oferece serviço, ou quando ele contrata uma empresa específica para isso, se der algum problema naquela piscina, ele vai comprovar. Assim como ele comprova numa empresa de elevador. O elevador caiu, o síndico é responsável. A princípio, ele vai responder. Só que ele vai demonstrar. Tem uma empresa habilitada, que emite RT,
que emite relatório, que eu ajudei, inclusive, a criar uma lei que já existe em São Paulo e outros estados, que vai emitir a RIA, que é o relatório de inspeção anual. Então, ele vai dividindo, né? Então, às vezes, o síndico, ele é induzido ao erro por uma assembleia, né, que quer sempre contratar o mais barato, e alguém vai pagar aquela conta. É muito comum em Maceió, mas não é comum em outras capitais, essa venda casada, vamos dizer, né? Quando você contrata uma administradora, você contrata o pacote plus. Limpa a caixa, detetiza, esgota a fossa, limpa a piscina, né? Então, assim, a administradora, ela também tem que entender que ela tem que colocar profissionais habilitados para isso, né? Então, nada impede que o síndico contrate uma administradora e essa administradora ofereça esse serviço, mas desde que ela contrate alguém que tenha competência para isso. E Sim. Esse exemplo que você deu, não adianta ela emitir, ela tem 50 condomínios. Pode ser que 48 estejam ok. Como ele vai emitir a RT de todas se tem 2 que não está? Porque, Sim. em tese, a responsabilidade... Em tese, não. A responsabilidade é do condomínio. Sim. Se o condomínio vai contratar esse profissional, se vai ser a empresa, se vai ser a administradora, aí vai caber ao síndico. Porque ele pode ter uma empresa que fala assim, não vou oferecer esse serviço. Mas se ela limpar e ele contratar esse profissional, em tese vai ser um laudo independente, tem total validade. Então a gente fala, o síndico é responsável? Já é. Continua sendo. Só que agora ele vai ter outras responsabilidades, que ele sabe se ele não cumprir essa resolução, vão ter as penalidades, porque quando você cria uma regra, você já tem que pensar. E o descumprimento? Sim. O que ocasiona? E a gente também vai falar disso. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento da Live Portaria Remota, Grupo Gabor e certificação 5 estrelas. Vamos lá agora uma pergunta que chegou, acho que é um síndico preocupado, e ele quer saber, né? Quais são as consequências legais, civis, administrativas e até criminais para um síndico que ignora essas exigências? Ele acha que ele não precisa fazer e aí ele quer saber quais seriam as consequências. Então, vou dar um exemplo. Quando existe uma norma, ela precisa padronizar o que ela quer e falar, em caso de descumprimento eu faço isso. É igual um regimento interno, né? O regimento interno vai falar, não pula na piscina de calça jeans. Mas se pular, vai ser advertido, depois vai ser multado, né? Então, no escopo da resolução, ela não fala expressamente multa, né? Por mais que esses órgãos, né, eles têm poder fiscalizador, em tese eles têm que aplicar penalidades. Sim. Mas o que fala? Se verificar que o condomínio não está cumprindo ou impedir a entrada, porque eles falam de forma preventiva, para garantir o cumprimento da resolução, nós vamos fazer vistorias, né? Porque não adianta você colocar uma resolução, ninguém cumprir, você não fazer nada. Né? Então ela fala, olha, não vai ser o conselho que vai fazer, ela está outorgando, você vai ter que contratar uma pessoa responsável. Mas de forma preventiva ela fala, eu vou fiscalizar. Quando ela fiscaliza, isso já está pacificado isso por lei, isso já o STF, ela tem esse poder fiscalizador, então você não pode impedir a entrada, mas ela já fala, se você não deixar eu entrar, ou se a gente verificar que não está cumprindo os requisitos, ela vai fazer uma denúncia para a vigilância sanitária. Ou seja... E a vigilância sanitária, assim, que pode interditar, multar. O conselho pode multar? Em tese pode, por mais que não esteja claro na resolução, né? Aquela resolução que fala que o Conselho de Administração ele fiscaliza as administradoras de condomínio. Embora isso é questionável, porque, na minha opinião, a administradora de condomínios ela é muito mais, às vezes, contábil do que administrativa, quando emite aquela multa, já está pacificada a justiça que aquela multa tem validade. Né? Então, o condomínio, primeiro, não tem que pagar para ver. Porque o síndico pode responder criminalmente, como ele pergunta? Pode. Nesse caso, ele vai poder responder civil e criminal. Civil é se ele trouxer prejuízos financeiros. Né? Olha, foi multado, né? Foi interditado e agora ninguém está usando. Então, ele pode responder pelo prejuízo que ele trouxe, pelo prejuízo da não utilização por não cumprir e pode responder criminal. Por quê? A gente está tendo agora, infelizmente, esse caso das contaminações da bebida por metanol. Sim. Eu não sei se um profissional não habilitado joga um produto químico que pode levar uma pessoa ao óbito. Sim. Ele vai responder criminalmente. Ele não teve dolo, mas ele teve culpa. Porque ele outorgou poderes para alguém fazer aquela limpeza sem a pessoa ter habilitação para aquilo e não cumprindo que alguém fiscalizasse para pegar aquela falha. Porque muitas vezes não significa que quando você contrata uma empresa cara, aquela empresa vai fazer de forma correta. O ser humano erra.
Então, a gente entende que aquela empresa quis acertar, mas pegou um dia que aquele funcionário brigou com a esposa, colocou produto a mais, a menos, não limpou no mês passado, né? Então, o escopo da lei é isso, garantir que a população vai estar tranquila, que vai chegar num clube, que vai chegar num condomínio, que aquela piscina, a água não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para ele. Tá, só para encerrar essa pergunta, todo mundo sabe que eu tenho a Maria Piscinas, que a gente já trabalha há muitos anos já com essa parte de acompanhamento químico. A gente já fazia antes dessa resolução. Por quê? A gente via a necessidade de fazer esse acompanhamento para o síndico. A gente chega, às vezes, num condomínio, é coisa tão simples, tipo, cada piscina tem o seu volume de água, tá? Esse volume de água tem uma quantidade específica de produto a ser colocado. É que nem a gente, o seu tá doente, vai tomar um dipirona, tem uma quantidade de quilos, as gotas certas. É a mesma coisa com o produto da piscina. Muito profissional, limpa muito bem, ele é muito, dedicado, mas ele não tem esse conhecimento que cada piscina tem uma dosagem única. Que é o conhecimento químico. Exatamente. Né? Então ele tem pode que trabalhar limpar, em parceria. Né? Até porque eu sigo você no Instagram e eu já vi antes e depois, é o que eu falo. Nem sempre o visual é o que mais vai trazer prejuízo. Às vezes ela pode estar cristalina, mas está imprópria para uso. Mas está imprópria. E às vezes aquela suja não vai trazer o prejuízo que aquele produto a mais ou a menos trouxe. Sim. Então, com certeza, você, como tem uma empresa, você sabe que vai pegar erro. Sim. E pegando erro, então, está ajudando, porque vai corrigir, né? Até quando você tem um poço, você tem que ter condicionantes. Você tem que ficar mostrando que aquela água é potável. E hoje ela é potável, amanhã não é mais. Exatamente. Então, por isso que existe essa perigosidade. É um trabalho contínuo, não tem jeito. Não é? Piscina é a mesma coisa. E hoje a gente, falando sobre, vindo para o Airbnb, a gente tem uma rotatividade de banhistas, de usuários na piscina imensa. A gente tem hoje as pessoas também querendo usar a piscina para fazer hidroginástica. A gente tem bebês hoje usando a piscina do condomínio para fazer hidroginástica. Sim. Ou fazer natação. Né? E como é que a gente trata essa piscina? Olha a responsabilidade do profissional técnico, né, que tem o CRQ, que assina, né, se responsabiliza. Se você não, como é que você vai acompanhar? E que o síndico é responsável, não só agora, eu falo, como já era. Sim, né? Agora só tem uma resolução ali, documentada. Com certeza a gente ainda vai conversar quem vai pagar essa conta, quem vai fazer esse tipo de serviço, mas independente de quem faz, de quem paga, o síndico é o único responsável civil e criminal do condomínio. Se ele depois vai chamar quem induziu ele ao erro ou quem não fez o que deveria fazer, aí é outra história. Sim. Mas o síndico responde pelo condomínio. Então vamos lá falar agora em pagar. O doutor entende que essa obrigação é nova, despesa obrigatória para o condomínio ou uma medida de proteção jurídica para o síndico? Eu tenho certeza que essa conta quem vai pagar vai ser o condomínio. Por quê? Quando uma administradora faz um cálculo, olha, custa isso para mim entrar no seu condomínio, eu sempre oriento o síndico. Pede uma proposta aberta, né? Porque todas seguem a mesma convenção coletiva, todas vai ter um tipo de prestação de serviço. Então ela fala, olha, eu tenho funcionário, então ele me custa isso, férias, 13º, treinamento, uniforme, e te ofereço vários, né, adicionais. Vou limpar sua caixa e vou limpar sua piscina. Mas ela chegou num valor, para fora isso, ela ter o lucro dela, né? A partir do momento, se ela oferecer essa limpeza e ela falar que esse profissional que ela vai contratar para emitir essa RT, ela vai pagar essa conta, só que ela vai jogar no custo do condomínio. Se o síndico contratar, ele também vai pagar. Então, logicamente, a responsabilidade é do síndico, a conta vai ser dele. Se ele conseguir, que bom que uma administradora fale, não vou aumentar, vou assumir, né? Mas ela tem que pensar que esse profissional vai ter que emitir uma RT por condomínio. Ela não vai contratar um que vai falar assim, todos os condomínios da administradora da Maria estão ok. Não. Quanto vai custar isso? Logicamente, duvido que ela consiga absorver. Não então, ela vai ter que repassar. Então, a conta, com certeza, é do condomínio. Porque quando a gente fala em condomínio, o condomínio está expressamente nessa resolução, ela visa proteger quem? Os condôminos. Sim. O síndico, ele é o responsável, mas ele não é o dono do problema. Se ele vai cumprir uma norma pela garantia dos condôminos, um pedacinho da responsabilidade de cada um é do condômino, né? O síndico responde e muitas vezes o síndico, quando ele fala o problema é meu, ele
tem que lembrar que depois os condôminos que não pagarem essa conta vão responsabilizá-lo, né? Então, a conta é do condomínio e o síndico responde por isso. Lembrando que a gente, como a visibilidade do programa é nacional, aqui a gente tem a particularidade de algumas administradoras assumirem, né, Exatamente. tudo do condomínio, Tudo. né? É o que eu falo. Tem pasta de prestação de contas que você pega, quando eu sou advogado, que praticamente é a nota da administradora e a minha. Quando ele faz a previsão orçamentária, ele tem administradoras, concessionárias e o advogado. E algumas manutenções preventivas ou corretivas. Quando você pega uma previsão orçamentária em São Paulo, em Brasília, em Recife, ela é enorme. Sim. Porque consta lá limpeza da piscina, Sim. limpeza da Tudo caixa, separado. E aqui, limpeza da geralmente, fossa, algumas administradoras absorvem todas essas manutenção despesas. elétrica, manutenção hidráulica, isso. né? Então, de repente, eles estão assistindo. Como assim a administradora paga? Porque aqui tem, né? Eu acho que mais aqui. Aracaju não tem muito, não. Em Sergipe tem mais aqui. Aqui eu posso falar que é quase a totalidade, né? Ela oferece o serviço administrativo, contábil, terceirização e acaba pegando esses serviços, né? Então ela fala, como o mercado todo trabalha assim, é muito difícil chegar agora uma administradora e falar, eu só faço trabalho o administrativo. Isso, não vai. Eu só faço não vai conseguir entrar. Não vai. Você tem que contratar tudo separado, né? E geralmente o síndico quer o quê? Praticidade. Praticidade. Né? Eu quero uma que já me dê tudo, né? Não quero ter problema. E é mais fácil, porque ele consegue, né? Ela acaba que... Só que o grande problema, logicamente, as sérias não têm isso, mas muita administradora, quando ela tem o volume, ela acha assim, vou ganhar no volume. E coloca, às vezes, pessoas que tecnicamente não vai conseguir, né? Porque se a administradora ela faz sua limpeza da caixa, significa que ela contratou alguém para isso, não que ela mandou um funcionário que não tem condições, inclusive depois de mandar fazer um laudo, né, para garantir que realmente foi limpo. Existem formas de limpar, né? Então, nada é de graça. O síndico tem que saber que se ela oferece aquele serviço, ela vai ter que oferecer da forma completa. Um serviço de qualidade. Cumprir todos os requisitos necessários. E agora, se ela oferecer piscina, ou ela fala claramente, não ofereço análise, limpo, mas você contrata, né? E o síndico ele vai ver se ele vai contratar um engenheiro, tecnólogo, vão surgir empresas, até porque, por mais que o conselho ele fala, quero visar a segurança da coletividade, ele também tem que proteger os seus associados. Sim. Ele acaba gerando emprego, né? Existe uma norma, existe, na verdade, uma lei aqui em Maceió, que é muito boa, que a cada 5 anos tem que fazer um laudo. Isso empregou muito engenheiro. Sim. Porque precisa, a cidade inteira tem que fazer laudos e laudos. Então, agora a gente fala, olha, quantos profissionais habilitados em química, tecnólogos ou engenheiro vão começar a trabalhar? Sim. Vou abrir uma empresa disso, vou oferecer, olha, eu tenho aqui 10 tecnólogos que são orientados por um engenheiro, tanto que, abrindo já um parênteses, essa resolução, inclusive, ela já pensou nisso, nessas empresas que vão surgir, para só fazer isso, laudo de piscina, né? E ela vai mostrar. É muito mais fácil eu fazer porque eu sou independente, né? É muito fácil para a pessoa limpar e garantir, né? Logicamente, aquele profissional pode responder, né? Existe engenheiro que nem vai na obra e emite RT, mas é uma responsabilidade dele. Quando der um problema, ele deu aquela RT. Como a gente está fazendo aqui, o que a gente pensou, né? Um químico está emitindo um RT, e a gente está acompanhando, a gente está em parceria. A gente juntou vários profissionais para fazer isso. Tipo, a missão para a gente tentar resolver. Para ficar com coisa até mais clara. Eu vou fiscalizar o que eu mesmo... Não. Então, vamos tentar fazer de uma forma mais clara para O foco é dar segurança para o síndico. A gente já trabalha com isso da piscina há muito tempo. Então, para a gente é uma novidade. Foi legal agora, porque agora está documentado, né? Porque a gente já vem pensando. A resolução, ela não cita um número máximo que aquele profissional ele pode se responsabilizar, mas ela fala, dependendo da quantidade de laudos ou de vistorias, a empresa vai ter que comprovar uma quantidade de profissionais. Não adianta ela falar, olha, estou fazendo na metade da cidade, mas ela tem que cumprir. Né? O que eu falo, tecnicamente eu não sei, mas você vai saber responder. Quanto tempo depois da limpeza que essa análise tem que ser feita? Eu não sei. Não adianta você limpar, sua empresa limpou corretamente, daqui 20 dias vem o tecnólogo lá e fala que a piscina sujou. Então, assim, eles vão ter que respeitar e eles vão ter que ter condições para isso. Como vai ser feita essa logística, Doutor, eu não sei. Quando termina o dia, a gente fez o serviço hoje de manhã cedo, que geralmente a nossa empresa faz o serviço de manhã cedo. Por quê? A gente entende que a piscina tem que estar clorada o dia todo enquanto os banhistas estão usando. Então, chega no final do dia, quando a piscina está fechando,
o cloro já está zerado. Se esse profissional for no final do dia, vai estar sim, parâmetros ok. Por isso que se o condomínio fala, vou contratar uma empresa específica para isso, olha a logística que vai ter que ter. Vai ter que conciliar a agenda dele com a sua. Sim. Não adianta ele falar assim, não, eu vou depois de amanhã, porque hoje eu tenho 10 piscinas. Não adianta, não vai ter validade. Será que ele vai emitir o documento? Então começa a perder o foco e a eficácia da resolução, Sim. que é garantir. Não é só ter um papel, é o que eu falo para muita gente. O AVCB é a garantia da segurança, não que não vai ocorrer um incêndio, mas que se ocorrer, existem condições de uma evacuação rápida, existem equipamentos, não é um papel. O papel é o menor, né? Então não adianta você falar, eu tenho aquele papel todo mês. Você precisa garantir, na verdade, que aquela sua piscina esteja em condições reais de uso. Com certeza você pega absurdos, né? Você deve pegar coisa que você fala assim, essa piscina está imprópria de verdade, não está um pouco imprópria, está muito imprópria. Só que acaba tendo sorte, porque a pessoa não morre, fica com o olho, como a gente falou, fica com o olho ardendo, o cabelo sujo. Nem sabe que pegou alguma coisa na piscina, nem sabe. Eu falo, a gente tem um treinamento novo que a gente está para síndicos, para entender. A gente nem sabia que ia ter essa resolução. A gente fez sábado passado em São Paulo, no evento do Daniel. E a gente fala de coisas que a gente pegou e a gente comprova, a gente tem áudios mostrando. É preservativo na piscina usado. São fezes que tem, é animal morto. E assim, infelizmente, a gente vê muito erro, né? Eu falo, a maioria das assembleias, a maioria, elas têm condições de ser considerada nula ou tem algo ilegal. Só que ninguém acaba entrando na justiça, então passa. Então as piscinas vão passando, suja, imprópria. Mas agora a gente está com esse problema do metanol, né, nos destilados. Que é o auge agora do assunto. Só que saiu uma pesquisa que a vida toda, 1/3 das bebidas que a gente consome são falsificadas. Sim. 1/3. Só que agora calhou, por algum motivo, erraram a mão. Isso aí, que pode tá matando. Quem diz que não vai errar a mão nesses produtos de limpeza? Que são produtos químicos. Não é? Então, assim, agora tem uma linha que a polícia falou que parece que o metanol que está matando não foi o que fizeram para consumo, é o que fizeram para higienizar a garrafa, entendeu? Então, assim, erraram a mão. Porque 1/3 do uísque, da vodka, do gin é falsificado. Sim. Eles pegam essas garrafas, pode colocar uma vodka mais barata, não significa que ele está colocando metanol, até porque o primeiro caso suspeito aqui em Maceió é cachaça. O pessoal falou que metanol é mais caro que a cachaça. Já pensou? Então, não colocaram metanol para a pessoa beber. Agora, uma hora, uma empresa dessa vai errar a mão. E a hora que errar. Então, a norma, ela tenta proteger, tanto que ela usa essa palavra preventivo, né? O conselho, de forma preventiva, vai fiscalizar. Deixa eu ver o cumprimento. Não cumpriu? Vou chamar a vigilância sanitária. Com certeza, a vigilância sanitária, se alguém chamar, ela não vai querer esperar para ver o problema, né? Ela vai. E, na dúvida, ela interdita. Imagina a dor de cabeça, porque se interditar, não desinterdita no outro dia, não. É complicado. Quero ver para tirar. E eu quero ver o síndico responder um condomínio num final de semana com a piscina interditada. Por que interditou? Porque não cumpriu uma norma. Porque não mandou uma pessoa vir fiscalizar se essa água estava limpa. Por isso que ele tem que levar o problema para as pessoas. E quando eu digo problema, não é verdade, não é problema, é uma solução. Dividir, né? Isso é responsabilidade. E pode ter certeza que, independente se o condomínio é pequeno ou grande, um custo desse mensal é centavos por condômino. É muito baixo. Tem que cumprir. No momento, é o que eu sempre falo, gente, quando é algo para beneficiar a coletividade, na dúvida, cumpra. Faz. Isso aí é para garantir a segurança. Não vou cumprir. Não vai cumprir por quê? Então, você quer assumir uma responsabilidade dessa piscina estar imprópria porque você não quis cumprir, chama a sua administradora, chama a sua empresa, vê quem vai pagar a conta, mas cumpra. Se amanhã essa resolução for considerada ilegal, vamos dizer assim, quem sabe pode ter síndico que vai querer continuar fazendo, porque fala, gosto muito da empresa da Lorena, só que o funcionário erra. E se o funcionário errar, eu quero que alguém fiscalize. Exatamente. Por isso que eu sempre falo para o síndico, ele gosta de ser auditado, porque não necessariamente a auditoria vai pegar roubo, pega pouquíssimo. Síndico não sai fazendo Pix na conta do condomínio, não, entendeu? A administradora pode errar, ela pode pagar uma nota para um prestador de serviço sem reter algum tipo de imposto. Então, quando você faz uma auditoria, o síndico fala,
até os erros externos, eu estou sendo, né, auditado. Sim. Você leva uma transparência para uma assembleia quando você fala, existe uma auditoria. Ele vai ter tranquilidade que, se der problema, ele outorgou poderes para alguém responder por aquilo. Tem uma pergunta polêmica aqui que é bem legal. Muitos síndicos consideram a resolução mais uma forma de burocratizar a gestão. Na sua visão, doutor, ela é realmente necessária ou cria entraves para a administração condominial? Na verdade, assim, tudo que é novo gera dúvida, né? Quando a gente tenta pegar, logicamente, a primeira coisa que você pensa é mais responsabilidade, mais custo. Mas se o síndico pensar, ele já responde pela piscina, civil e criminalmente, né? Qual que é o escopo? Garantir que aquela piscina está própria, porque aqui, vamos dizer, a gente está falando em condomínio, a gente não está falando de clube, de associação, sim, né? Visa burocratizar? Talvez o AVCB é uma grande dificuldade de renovar. Mas por que ele é difícil renovar? Porque a maioria dos condomínios não cumprem normas obrigatórias. Sim. Então, se a piscina estiver limpa, ele não vai ter burocratização nenhuma. O custo, com certeza, não vai ser algo surreal. É totalmente condições. Como se fosse R$9 por dia para um condomínio. Então, assim... Para o condomínio no total. Imagine dividir pelos condôminos. Vai burocratizar? Vai como tudo. Condomínio, ele gera receitas e despesas maiores do que muita empresa. Sim. Não pode ter amadorismo em condomínio. Então, cumprir uma resolução não é burocratização, é obrigação. Perfeito. Ninguém é obrigado a ser síndico. Seja síndico, assuma a responsabilidade e norma existe para ser cumprida. Como eu falei, se depois ela for considerada ilegal, ele não trouxe nenhum prejuízo para a coletividade, sim, não. Ele trouxe só benefício. Piscina, como é importante você ter esse controle, ele trouxe, né? Benefício. O filho dele usa aquela piscina, a esposa, né, dele, ele usa aquela piscina. Ele vai, né, ter a garantia. Meu filho pode se jogar naquela água que ela não só está clarinha, que ela atende às questões químicas. Não, né, vai sair com o olho coçando, não vai sair com nada na pele, não vai pegar nenhuma infecção. Não concordo que é uma burocratização. Concordo plenamente quando a gente fala o Conselho Federal tem esse poder fiscalizador, independente se tem ou não, o que ele fala, eu vou estar olhando preventivamente para te ajudar. Sim. Né? Quando você não tem AVCB, se o Corpo de Bombeiro for fiscalizar, ele vai estar ajudando o síndico. Porque a primeira coisa que vai ter em caso de incêndio, se não tiver AVCB, o síndico pode ser responsabilizado. Em caso de incêndio que tenha óbito e alguém prender a bolsa ou a mão num corrimão porque não cumpriu uma norma que o corrimão tem que ser contínuo, aquele síndico pode responder. Então, quando ele tem realmente, talvez, essa burocratização, alguém fiscalizando, se ele soubesse que, na verdade, está ajudando, perfeito, porque hoje ele responde por tudo. Tem uma bem interessante também. Há quem indica que o CFQ estaria invadindo, ainda botou assim, entre parênteses, invadindo competências de outros conselhos, como o CREA ou o CRA. Juridicamente, há fundamentos para esse argumento? Não concordo, né? Até porque os parâmetros que eles vão lá olhar realmente são parâmetros químicos da piscina. Específico da piscina. Como eu falo, é mais questionável o CRA ser obrigatório o cumprimento numa administradora de condomínios do que isso, sim, né? Porque a administradora precisa ter o contador, né? Então, não concordo que invade. A única coisa que pode ser questionável é o poder fiscalizador, é o poder de multar. E isso sim acho que é questionável, mas ela não está invadindo realmente o conselho de ninguém. A dúvida é, a multa que ela gerar, realmente ela tem competência para isso? Isso sim é questionável. Ela pode entrar no condomínio? Pode. Isso já está garantido. O conselho, quando ele emite uma resolução, ele pode fiscalizar. Mas, na minha opinião, hoje, se você falar, César, qual é a maior dúvida que você tem? Eu ia falar, é a legalidade da penalidade através de uma multa. A vigilância sanitária, porque ela fala, se eu for impedida de entrar, ou se eu ver que não está sendo cumprido os parâmetros, eu vou chamar vigilância. A vigilância pode. Mas eu falo, o síndico vai pagar para ver? Vai esperar vir a multa para questionar na justiça a legalidade daquela multa, que se ele não tiver um advogado consultivo, vai ficar mais caro pagar o advogado, doutor, que pagar a multa. Pelo custo, né? Eu vejo, eu não falo nem custo, é o investimento, na verdade, sabe? Porque é tão irrisório o valor que eu não estou entendendo o porquê. Porque tudo que é novo, e é o que eu falo, isso, existe um termo que agora eu não vou lembrar, mas quando todo mundo fala que aquilo é A, quando alguém fala que é B, ele chama atenção. Sim. Porque só ele foi na contramão, sim, né? Então, se todo mundo fala da legalidade,
com certeza é muito vantajoso, e eu não estou questionando, até porque o direito, né, ele não é exato, é humano. Eu dei, logo, você sabe, eu fui o primeiro que emiti parecer a esse respeito, falando da legalidade da resolução. Sim. Não discordo se algum colega fizer uma resolução, fizer um parecer dizendo que é ilegal, mas ele vai ser muito corajoso no mínimo. Foi o primeiro advogado que me chamou, que eu não sabia, inclusive, né? Quando ele mandou a mensagem, falei, opa, peraí, deixa eu ver direitinho. Aí fui atrás da resolução e conversei com outros advogados de outros estados, tá? Todos falaram a mesma coisa. Tá tudo muito incerto, mas faz o certo que é certo. Isso aí não vejo como ter possibilidade de voltar atrás, porque é uma coisa que é saúde. É muito fácil para o conselho que regulamenta os condomínios falar pela ilegalidade, né? Porque ele está querendo rebater, mas ele não vai responder por isso. Sim. O síndico vai, o advogado que orientar de forma indevida vai, né? Sim. Claro que o conselho ele tem que pensar em quem é registrado. Até por isso que ele existe. Sim. Né? O conselho, logicamente, ele tem que visar toda a população, mas, logicamente, os engenheiros químicos, os tecnólogos estão felizes com essa resolução, porque, com certeza, vai gerar. Mas é uma despesa, mas visando o quê? A saúde. É um investimento. Então, como que você vai falar para ilegalidade? Não. Eu prefiro arriscar que a minha piscina está suja, prefiro arriscar que está imprópria para banho, porque essa resolução é ilegal. Eu não vejo realmente assim... coerência, esse é o termo, né? Um ponto polêmico. O condomínio que já tem uma empresa, tá, de tratamento de piscina, precisa mesmo ter um responsável técnico químico registrado no CFQ? Precisa, e na verdade, assim, não é o síndico, ele vai ter que negociar, né? Eu falo, hoje porque, na verdade, ele tem aquele piscineiro, aquela empresa terceirizada, mas o piscineiro não tem o conhecimento químico. Hoje, em Maceió, eu vejo 3 formas de contratação. Direto pelo condomínio, aquele síndico que a administradora faz, ele vai ter que exigir que a administradora tenha, ou aquele que contrata uma empresa de forma separada vai ter que exigir. Sim. Quem vai pagar essa conta, como eu falei, no final é o condomínio. Sim. Em qualquer um dos cenários, porque a sua empresa não tinha esse custo, né? Talvez você fale, olha, esse custo não estava quando eu negociei, vamos dizer, aquela piscina a R$1, não estava esse serviço. Agora eu vou ter que oferecer, né? Então, quem vai pagar por isso? O síndico. Mas ele vai ter que negociar com a empresa dele. E eu que já ofereci esse serviço antes, agora eu não vou nem poder mais entrar. Eu já tinha, né? Já ofertava, então agora eu fico quietinha, né? Mas vamos lá, o síndico pode alegar boa-fé ou terceirização do serviço para se eximir de responsabilidade em caso de fiscalização ou acidente químico? Na verdade, eu sempre uso uma frase, o síndico ele nunca pode alegar desconhecimento para se eximir de uma responsabilidade. Perfeito. Ele não pode alegar desconhecer a resolução. Sim. Mas, logicamente, quando ele tem um profissional que ele contratou para fazer esse serviço e não fez, ele consegue realmente mostrar. Tive boa-fé, contratei a Lorena, só que a Lorena não fez, ou falou que fez e não fez. Então, o síndico teve boa-fé. Nesse caso, sim. Agora, alegar boa-fé pelo desconhecimento da resolução, não. Agora, quando ele contrata, né? Então, como eu falei, caiu um elevador. O síndico responde? Ele vai responder. Mas não significa que ele vai ser condenado, porque ele vai mostrar. Mas eu tomei todas as medidas. Tinha uma empresa que fazia manutenção, a empresa emitia RT, essa empresa ela emitia uma RIA e mesmo assim aconteceu. Aí vai ter aquela investigação para ver, mas o síndico não vai responder de forma civil, não vai responder de forma criminal. Agora, não tinha uma empresa, né? Olha, vou fazer só o corretivo. Não sabia que precisava ter. Vai responder. Não pode alegar não sabia. Quem aceita ser síndico, aceita todas as responsabilidades que o condomínio existe. O condomínio ele tem mais receita e mais despesa do que muita empresa. Cada vez existem mais leis. Antes existiam pouquíssimas leis que falavam condomínio. Agora, todo mês você vê uma nova. Violência doméstica, contra pet. Eu acho que enxergaram o nosso mundo condominial. Até né? porque, na verdade, assim, 40% das pessoas já estão em condomínio, sendo residencial ou comercial. Essa verticalização, ela só tende a aumentar, não tende a diminuir. Quando um condomínio é construído, imagina que ele não vai cair. Sim. O céu é o limite. Quando a gente vai para a Europa, esse condomínio de 200 anos, Sim. e esse condomínio tem que estar lá. Toda esquina que a gente vai ter um condomínio novo subindo.
Então vai chegar uma hora que vai passar de 40, vai para 50, 60, 70, vai ter uma hora que praticamente a sociedade vai viver de forma verticalizada, né? Hoje em dia, quando o metro quadrado está muito valorizado, as construtoras conseguem comprar prédio pequeno, derrubar isso para um prédio grande, compra casa, quando o condomínio quer, entendeu? Então, assim, logicamente, se praticamente metade da população que eu falo quando dou uma entrevista, nossa, a violência está aumentando, com certeza. Tudo que aumenta de forma externa, aumenta dentro do condomínio. Porque, em tese, metade dos agressores vivem em condomínio, praticamente metade dos pets estão no condomínio, praticamente metade dos veículos elétricos adquiridos vão ficar dentro do condomínio. Então, o condomínio ele tem que ter de forma clara, porque eu falo, quando você possui leis, quando você possui resoluções, quando você possui normas, você dá mais força para o síndico. Porque muitas vezes só o regimento interno, só a convenção que ele não consegue atualizar, né, tanto que o Código Civil, ele facilitou, né, que a convenção com a assembleia híbrida, virtual, porque você precisa ter regimentos que façam com que ele possa aplicar, né? Eu falo, o meu escritório ele cresceu muito durante a pandemia, porque mais do que nunca o advogado ajudava o síndico a interpretar regras, interpretar decretos. Ninguém sabia o que podia. Posso fechar a piscina? Pode. Fecha o salão de festa? Fecha. Posso impedir um visitante de entrar? Pode. Então, você realmente dá força para o síndico quando O síndico, na verdade, fica amparado. Né? Fica, né? Porque muitas vezes fala, aonde está escrito? É aquela pergunta que todo mundo fala, cadê a lei? Sim. Não necessariamente tem lei, mas tudo que visa garantir a saúde, a segurança e o sossego, mesmo que não esteja expressamente em lei, a convenção, o regimento, ele não vai falar tudo. Muitas vezes a pessoa fala assim, onde está escrito no regimento que não podia grudar um chiclete no banco? Não pode. Não pode, precisa estar escrito. O regimento interno e a convenção, quando eles são criados, eles não vão conseguir amparar todos os absurdos. Porque eu falo, infelizmente, o bom senso está reduzindo. A violência está aumentando. O quórum nas assembleias está diminuindo. Então, cada vez o condomínio precisa ter mais regra, né? Os condôminos estão ficando cada vez mais mal educados. Os grupos de WhatsApp são cada vez piores, mais polêmicos. E o síndico tendo mais desafio para administrar, não tem jeito. Então, o síndico ele precisa estar amparado com lei, com regra, e toda regra precisa previamente falar, não faça, e se fizer, essa é a penalidade. Doutor, há um prazo para adequação, um prazo de adequação ou a norma já está valendo? Já está valendo e o síndico já tem que garantir hoje a qualidade da piscina dele. E é o que eu falo, né, Lorena? Hoje, independente da resolução, a piscina já tem que estar própria. Ninguém está falando que ele vai ter que fazer algo absurdo, não. Ele vai ter que continuar fazendo o que ele sempre fez. E se não faz, vai ter que fazer agora. A única coisa é que alguém vai garantir. Ele vai olhar aquela água, né? Então, assim, ele não precisa de tempo nenhum para se adequar. Ele precisa exigir uma vistoria. Quem vai pagar? Ele. Ele tem que exigir que a empresa, se a empresa vai repassar, se ele vai contratar. Cadê esses profissionais? Aí eu não sei. Mas já está valendo e realmente ele vai garantir a eficácia. Me ajuda numa interpretação jurídica aqui. Em caso de autuação ou denúncia, tá? Quem responde primeiro? O síndico, o condomínio ou a empresa contratada? Na verdade, esse decreto, essa resolução, ela não fala diretamente, mas a partir do momento, o condomínio, ele é regulado através de um síndico que responde civil e criminalmente. Logicamente, a autuação vai vir em nome do condomínio. Só que aí vai ser quando a gente vai verificar qual foi, se existiu uma ação ou omissão do síndico, né? Então, quando existe uma poda indevida, a prefeitura multa o condomínio. Não podia ter podado. Mas quem mandou podar? O síndico. Quem vai ter que pagar a multa? O condomínio. Mas quem vai ser acionado pelo condomínio por uma ação indevida? O condomínio aciona o síndico. Então, hoje, a responsabilidade, quem precisa cumprir? A pessoa jurídica. Mas quem que é a figura humana que responde pela pessoa jurídica? O síndico. Vai precisar comprovar. Ele fez ou deixou de fazer algo que trouxe prejuízo? Isso a norma do direito fala. Qualquer um que por ação ou omissão trouxer prejuízo vai ser responsabilizado. Então, o condomínio vai ser autuado, o condomínio vai ser multado, a piscina do condomínio vai ser interditada, a vigilância sanitária, né, vai emitir comunicações pro condomínio. Isso não é legal. Mas quem vai receber? O síndico. Sim.
Quem deixou de cumprir algo? O síndico. Ou não deixou. Pode ter sido a empresa e ele vai comprovar. Eu tenho contrato com a empresa, está aqui. Tanto que eu falo, se existe contrato e a empresa assumir, faça um aditivo. A empresa que faz a manutenção é responsável pelo cumprimento da resolução e vai emitir essa RT. Escreva, né? Porque depois, quando der o problema, a empresa vai falando, eu não falei que eu ia fazer, eu só limpo. E aí? Então, o síndico ele precisa realmente comprovar que ele outorgou para alguém fazer aquele serviço, mas que ele continua sendo responsável. Mas ele realmente repassou essa responsabilidade e não foi cumprida. Que mensagem final o doutor deixaria aos síndicos que ainda têm dúvidas ou resistência quanto à aplicação dessa resolução 332? Eu posso falar com toda a segurança. Cumpra a resolução. Garanta a segurança dos seus condôminos. A sua responsabilidade, síndico, já existe. Você precisa continuar garantindo que aquela piscina não traz riscos, que aquela piscina não está contaminada, que aquela piscina ela foi limpa de forma correta. Se hoje esse serviço é oferecido pela sua administradora, outorgue para eles. Se existe uma empresa, outorgue, mas deixe claro, mas faça, né? Você não precisa de aprovação em assembleia para cumprir resoluções. Sim. Tudo que é urgente ou obrigatório, você tem que fazer, né? Não vai ser um valor que vai fugir da sua previsão. Nenhum condomínio pode alegar, deixei de cumprir essa resolução porque eu não tinha dinheiro. Isso é impossível. Se o condomínio realmente não tem isso, ele não tem para outras coisas e ele precisa rever essa previsão orçamentária. Porque nenhum condomínio é possível que consiga se sustentar, que consiga garantir a segurança dos condôminos que não tem o valor se a empresa falar que não vai. Daqui a pouco vai começar a época das previsões orçamentárias. Se a empresa aumentou o valor, se ele teve que contratar esse profissional, ele vai inserir. Mas é impossível que hoje ele alegue desconhecimento, que ele alegue que não tinha condições. Então a mensagem é, síndico, você já é o responsável, cumpra essa resolução. Se futuramente ela for questionada e fala ela é ilegal, você só trouxe uma segurança para seus condôminos. Porque essa RT que foi emitida garantiu o que já tem que ocorrer hoje, que a sua piscina está própria para banho. Tem para finalizar aqui, tem uma coisa bem legal assim para você deixar para o síndico. Se o síndico estiver ouvindo esse podcast agora e pensar, isso é só mais uma regra que ninguém vai fiscalizar, o que o senhor responderia para esse síndico? Primeiro que a não fiscalização não vai eximir a responsabilidade dele. O corpo de bombeiros não fiscalizar se ele tem ART, muitas vezes é até prejudicial para ele. Porque quando o bombeiro faz um comunique-se, ele tem tempo de regularizar. Então, se ele não fiscalizar, não precisa. Ele vai continuar respondendo. Faça independente da fiscalização. Porque a fiscalização é preventiva. A resolução é obrigatória. Então, muito obrigada por esse papo, por a gente ter... Eu também tive muitas dúvidas, eu fui no CRQ algumas vezes, mandei e-mail, a gente está com uma equipe de químicos preparado para atender, né, de forma justa, de forma correta. Eu agradeço também a confiança, né, que o senhor teve desde o início da gente estar dividindo, de estar trocando, e aqui é um espaço que é seu para quando quiser vir. Eu não venho mais porque ele não tem tempo, tá, gente? Deixando bem claro aqui, vou deixar até documentado, que não vem mais porque a agenda desse homem é um processo. Mas é muito legal tratar esse assunto, porque você conhece, né? É o que eu falo muitas vezes quando eu dou uma entrevista, a entrevista ela é conduzida por quem tem conhecimento, ela flui muito mais, Sim. Né? Então, para você, se você que tem tanto conhecimento tem dúvida, imagina as pessoas que não têm o menor conhecimento. Que não tem... Por isso que eu reforço para finalizar, o síndico ele precisa estar resguardado com profissionais que tenham conhecimento para orientar na gestão. Ele não precisa ter grandes conhecimentos técnicos, contábeis, administrativos, jurídico, químico, Sim. Mas ele precisa ter profissionais que tenham esse conhecimento e que tragam essa segurança. Não só para ele não responder, mas a segurança que vai dar para todos os condôminos, inclusive para a família dele. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço por ter tirado a dúvida de, eu acho que são vários síndicos do Brasil que estão lá nessa resolução 332, o que vai acontecer? Vou esperar um pouquinho, não vou? Nosso conselho é faz logo, faz o certo que é certo. É isso. E deixa a casa aberta para quando quiser. Muito obrigado. E vocês que ficaram até o final, lembrando que toda segunda-feira tem um vídeo novo no canal Papo Reto com Lorena às 12 horas.
Band TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.